um só eterno, pleno poder, que nos dá o poder cognitivo de pensar com saúde mental plena. É uma grande dificuldade no momento, porque se denota uma incoerência generalizada, em que as pessoas estão pegando questões secundárias, terciárias, quaternárias, para colocar como caput, como cabeça do pensar de alguém. Quando eu digo pensar de alguém, é uma evidência que as incoerências vão se tornar apenas uma bola de ping-pong, um jogo de vôlei, joga para lá, joga para cá. Assim como o quá dos res, das pragas do Egito, através do jornalismo, da mídia chamada mídia geral. Por que digo isto? Vamos compreender as incoerências. A jurisprudência vai dizer que existem 3 poderes. Todos já sabem. O legislativo, o executivo principal, aquele que expressa a razão do porquê o povo vai votar, para que o seu clamor seja realmente conduzido pelo executivo em realizar a vontade do povo. Onde entram as incoerências? Primeiro, é que a palavra chamada república e a palavra democracia são 2 palavras vazias. Elas em si não são uma pessoa, um sujeito, uma pessoa. É apenas uma palavra na expressão de, vamos dizer, uma palavra no campo jurídico. Ela é vazia em si mesma. Ambas, seja a república, seja a democracia. Dentro desse quadro, no teorizar dos 3 poderes, é uma evidência que o judiciário é apenas alguém que, nas questões de conflitos, de considerações ou de direitos, vai tratar da lei que está estabelecida. E essa, por sua vez, sob o suporte da Constituição Nacional. É uma evidência que não pode haver essa inversão, porque rompe com toda a coerência das pretensões de democracia, do que quer que seja, que queiram dar um nome que lhe seja próprio, como uma palavra fake news ou outra qualquer, desinformação e assim por diante. Ora, a Constituição é o caput, é a cabeça sobre as leis, evidentemente sobre os juízes. Não pode haver inversão, não tem sentido, é ilegal, é ilegítima. Ela se torna na boca dos juízes, nos seus procedimentos de caneta na mão, por obstrutores. São os maiores obstrutores da justiça. Eles trabalharão na obstrução da justiça, não como auxiliares da pretensa democracia, ou funcionários públicos, que em verdade são, mas não assim se tratam. Eles se tratam por imperadores do seu próprio corporativo e são sustentados pelo próprio corporativo. É uma evidência que uma pessoa só não tem suporte de querer sustentar a mentira por tempos largos se um corporativo não lhe dê esse suporte. Ou seja, se torna também por mentiroso, porque ele sustenta a mentira. A mentira é esse engano, é esse dolo em que vamos usar a democracia, vamos usar a palavra que ordem judicial se cumpre, não se discute. Veja, isso é uma perversidade. É uma perversidade. Quando dessa perversidade, vão prender alguém que toda a razão das pretensas democracias ou que seja, é a liberdade de um homem que é o fundamento de tudo isso, não é o inverso.
Me lembra a palavra quando Jesus conversa com os fariseus, seriam os tais fiscais da lei, aí na figura do Supremo Tribunal Federal, do TSE, no sentido apenas de dizer como caput de todo o corporativo do judiciário, como se fosse de fato a expressão maior. Pois bem, lá em Moisés estava dito que seria punido aquele que não cumprisse o Shabat. O Shabat é considerar no dia 7, pelo menos um dia da semana, fazer uma lembrança que acima do homem está aquele que tudo estabeleceu e ordenou. É quem nos dá a vida. Mas, na hora que há uma inversão, que aquilo se torna uma palavrinha, como dizer ordem judicial se cumpre, não se discute, se tornou uma mentira, uma perversidade crescente na boca do iníquo. E assim, Jesus diz, ora, o homem não foi feito para o Shabat, ao contrário, o Shabat foi feito para o homem. É como diz, a vida é para o homem. O livre é para o homem, não o inverso. O homem não está sob a condição e sujeição de um juiz qualquer, de um corporativo qualquer, para fazer inversão desses valores fundamentais. Se tornam todos por mentirosos, iníquos, hipócritas, sem valor nenhum. É uma evidência. Que louvor poderão receber? Querem se agraciar de louvor? Abracem-se com aquele que os nomeou, embora com o cometimento de inúmeros crimes, e que por obstrução de justiça todo esse sistema se estabeleceu para fazê-lo. Se tornam criminosos com o outro. Isso dito, outro pormenor incrível é que um Rodrigo Pacheco, baseado num chamado regimento interno, se opõe aos interesses nacionais, segundo o seu gosto. E uma evidência, não por si só, por interesse, não tem razão de fazê-lo solto. Um interesse vinculado, que o torna pior ainda. É gravíssimo. Mas nem discute essa gravidade, como se nada existisse. Isso é normal. Não é normal. Isso é uma anomalia incrível, uma incoerência total, é uma loucura da forma de pensar. Assim também vem a figura, então veja, a figura agora tem o judiciário, que está acima do Congresso Nacional, está acima da presidência, está acima do povo. Vamos aprender. Isso é uma manifestação, de fato, de reconsiderar o que estão dizendo, porque é o povo, é a razão de tudo isso, é o povo, o homem. O que eles fazem? Se agraciam. São crimes horríveis. Será que não percebe esse grau de crime praticado por tais homens? Será necessário fazer considerações vazias, televisivas e no Congresso, que não leva a lugar nenhum? Iníquo. Esse é o grau da questão. Eu diria, há uma loucura geral do sistema. Os homens tornaram na loucura e querem exercer justiça na loucura. Não há possibilidade. Como sustenta as incoerências? Agora trata da incoerência das urnas. Claro, por si só, eu diria, é uma fraude, porque todo o sistema está fraudulento em relação ao uso desse artifício de dizer a partir da tal urna da eleito, com a palavra democracia vazia, a urna se tornou por dogma. Isso é uma loucura geral. Onde querem chegar com tais propostas? Mas, afinal, o regimento interno do Pacheco se sobrepõe a todo o Senado. Aí, do outro lado, no tempo do Maia, se colocava sobre todo a Câmara dos Deputados. Aí uma palavrinha do lado de um cidadão já corre lá para o Supremo Tribunal, porque o partido dele é bem pequenininho, não tem voto suficiente para se contrapor aos seus interesses. Aí o Supremo resolve. Se isso é coerência, expliquem. Eu preciso de um tratamento psiquiátrico.
Ou quem precisa? Quem precisa? Será que o Adélio precisa? Ou será que aqueles que colocam o Adésio dentro de uma campânula para que nem se aproxime dele? Veja, esses casos são graves, até hoje não se sabe nada. Por quê? Há obstrução de justiça do próprio sistema do judiciário e policial. É uma evidência. Ou alguém é tão bobo que não percebe? Mas isso não pode subsistir, tem um limite. Que haja erros, há de fato fraqueza em certa ocasião, isso faz parte do homem. Mas estabelecer agora toda uma estrutura na inversão dos valores, na incoerência geral, não dá para compreender. Isso é assim com a democracia. Façam votação pelo WhatsApp, pronto. Ou por um sistema tipo bancário, prontamente é o resultado, quase que instantâneo. E é muito mais coerente, porque cada um, bom, mesmo assim, seria passível de ser fraudado. Por quê? Porque o homem é fraudulento. O homem é fraudulento. O homem do sistema é fraudulento. A democracia se tornou fraudulenta. Assim como vai se considerar a época do feudalismo, disso e daquilo, é o mesmo caso, é o mesmo campo. Se fala-se da guilhotina na época de Napoleão, na época da República, na França, é a mesma questão, que depois se estendeu e mataram gente. Não há um fundamento em verdade. Bem, quer dizer, que argumento pode haver para tais ouvidos? Fico com os meus. Vós podeis não saber, mas quando Jesus Cristo diz, aquele que tiver bons ouvidos, ouça. O que são os bons ouvidos? Na palavra de Cristo, ele diz, aproxime tudo. O verbo, aproxime. O substantivo, de forma tal que você saiba a respeito do valor íntimo do sujeito, do seu caráter. É isto. Se o caráter é falho, todo pensar é iníquo e todo proceder. É simples. Mas não. Os fundamentos de caráter não querem dentro das escolas, querem a do Haddad. Outra questão importante é que, nessa consideração da escola, as gerações estão sendo conformadas nessa horrenda proposição de fundamento de razão. Não há razão mais. Negam a razão, negam tudo. Apenas para quê? Se satisfazer na ideia de uma incoerente pretensão de valor, de poder ou de alguma coisa. Não. Abomináveis. Esse é o quadro. Não adianta tratar disso ou daquilo. Essas figuras são abomináveis. Não é questão daquele partido, todos envolvidos nessa forma de pensar. Estão todos deformados. Eu me pergunto, como é que pode sustentar a própria casa? Não consigo entender qual é o fundamento que acolhem. É uma revolta. Então, retornando a Jesus Cristo, ele está dizendo, a questão é o sujeito, é a figura, o caráter daquele que pode falar e vai dar o testemunho correspondente. E o fruto manifestará de todos eles, sem exceção. Não adianta esconder. Todas as pessoas lhes mente, a mente sadia tem condições de observar e considerar. Não pode ser impedida do seu pensar. Assim, compreendido, do que estamos falando? Vou voltar me veio essa memória. Veja, até a palavra, quando usa a palavra politicamente correto, criar uma palavrinha, como criar o fake news, qualquer outra, que dá uma sustentabilidade de algo que não tem fundamento. O que é o politicamente correto?
É aquele que vai mentir segundo a necessidade de mentir. É uma evidência, não há mais transparência. Aí fica um monte de jornalistas querendo tentar o que será que ele quis dizer. E o outro assim por diante. Então estão todos sempre esperando em tratar um do outro, a vida daquele de lá, como lavadeiras, interpretando o que ele queria dizer, o que ele vai fazer. E diariamente retornamos ao mesmo rosário. É horrível. Das urnas traçadas dentro de um campo de moralidade, em que vai se falar de ética, e ética, a máfia, facções criminosas e outros adotam éticas próprias, a forma de seus proceder, do seu procedimento, inclusive são punidas quando rompem tal ética. É a lei do crime, a lei da máfia. Mas a palavra ética, quem a usa, não usa a palavra moral. A palavra moral já elimina toda a pretensão de dizer da possibilidade de mentir à vontade e dizer que está sendo sustentado, ele é coerente, não é coerente. Essa coerência é uma mentira que está sendo cada vez mais extensiva e mais elevado a uma potência, enésima potência. É uma função agora exponencial que se traduz num crescer horrível, como uma praga, uma violenta peste que alcança todo homem. Esta é a figura. Discutir urna. Qualquer indício já eliminaria tudo. Uma evidência. E a vossa tradição desde Celso Daniel não deixa dúvida. Nenhuma dúvida. Obstrói a justiça desde lá, para facilitar, para não ir lá para trás em Fernando Henrique. Então, desde Celso Daniel, há um quadro explícito de obstrução de justiça, em que todos os nomeados pelo próprio criminoso foram nomeados para defender a sua causa. E continuam os mesmos. E o Alexandre, por sua vez, em relação ao Kemmer e em relação ao Alckmin. Esse é o quadro real. Devem estar impedidos de estar conduzindo essas questões e querendo eles mesmos julgarem as próprias urnas e julgarem o que é direito, o que é isso, o que é aquilo. Está tudo invalidado. Tudo invalidado. Aí, de fato, se daqui a pouco houver uma reação, vão dizer que é golpe, quando o golpe já está instalado há anos. Ficamos por aqui, porque a nossa ira íntima não cresça. Não tenho razão de respirar, comer e beber desta incoerência geral.